Olá, Paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E, no papo de hoje, eu gostaria de trazer um tema que eu já gostaria de ter discutido aqui, mas não tinha aparecido a oportunidade. E este tema é a chamada Síndrome do Ajudante. Mas o que é a Síndrome do Ajudante? Bom, para a gente começar o papo, eu trouxe aqui uma definição técnica, tá? A Síndrome do Ajudante é um forte impulso para fazer os outros se sentirem melhor, puxando para si os problemas alheios e assumindo os seus dramas e tarefas. A chamada síndrome do ajudante é extremamente comum em profissionais de serviço. O que são profissionais de serviço? Terapeutas, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, religiosos e por aí vai. Mas também é comum entre muitas pessoas altamente sensíveis. No nosso caso, principalmente por conta da alta empatia, que é um dos traços que caracterizam, a alta sensibilidade. A síndrome do ajudante pode levar a relacionamentos abusivos, fazendo com que o ajudante ou ajudador se esgote na tentativa de salvar alguém e muitas vezes se sinta explorado ou explorada. E por quê? Porque é muito comum que os seus esforços não sejam reconhecidos como tal. Os seus esforços costumam ser vistos como algo natural ou como se fosse a sua obrigação. Com isso, o ajudante se esgota cada vez mais e entra num poço sem fundo, porque por mais que ele faça, sempre haverá alguém que não estará satisfeito. Um outro problema que pode decorrer da síndrome do ajudante diz respeito à falta de consciência daquele que ajuda. Veja, a relação de ajuda é por si mesma uma relação desigual. Ela é uma relação hierárquica. Uma pessoa está em condições de ajudar a outra pessoa. E este desequilíbrio pode se prolongar por muito tempo e se tornar o padrão da relação. Um bom ajudante, um ajudante que tem autoconsciência, um ajudante que foi treinado para isso, de modo geral, ele está atento a esse desequilíbrio e trabalha para que o ajudado possa cada vez mais assumir a responsabilidade pela própria vida. Um ajudante ou ajudador que não tem muita consciência pessoal pode trabalhar exatamente na direção oposta. Ele pode, com a ajuda dele, manter a situação de desigualdade e manter o outro numa posição de dependência. Isso costuma ocorrer principalmente quando o ajudante não está consciente dos seus próprios problemas pessoais. Então, manter o outro numa relação de dependência pode ser uma maneira de reforçar a própria autoestima. Então, é muito importante. Quando se entra numa relação de ajuda, é muito importante se ter a dimensão de que deve ser algo provisório e que a pessoa que é ajudada deve paulatinamente construir os próprios recursos. Caso contrário, se torna uma relação desequilibrada, possivelmente abusiva, e nós caímos na bendita da síndrome. E por que este tipo de relacionamento pode ser muito comum para as pais? Por algumas daquelas características que costumam estar associadas ao traço.
A primeira delas é a empatia, mas aqui nós estamos falando de algo mais profundo que nós costumamos chamar de sobre-empatia. Veja, a empatia me permite sentir o que o outro sente. A sobre-empatia acontece quando eu literalmente saio de mim para estar no lugar do outro. É quase como se eu me tornasse o outro e o problema dele, o drama dele, a dificuldade dele passasse a ser minha. Uma outra característica que pode nos fazer cair na síndrome do ajudante é o nosso perfeccionismo, o nosso desejo de sermos perfeitos. O pai ou mãe perfeitos, a filha ou filho perfeito, o amigo perfeito, o parente perfeito, o cônjuge perfeito. E neste ideal de perfeição, nós perdemos a dimensão dos nossos próprios limites. E, por fim, associado a isso, talvez, há o desejo de agradar e a eterna sensação de não ser bom o suficiente e daí eu preciso fazer tudo pelo outro. Veja, este é um padrão de relacionamento e, como eu disse, pode ser um padrão abusivo e nocivo, tanto para quem ajuda quanto para quem é ajudado. Eu já tenho aqui no canal um vídeo sobre o tema da ajuda, né, e de tentar salvar a outra pessoa, que é o vídeo sobre o triângulo dramático, que eu vou deixar nos cards. Mas o que é importante perceber, seja no triângulo, seja com relação à síndrome do ajudante, é que este é um padrão. E uma vez que ele se instala, ele se torna automático. Como eu já falei algumas vezes, nosso cérebro é uma máquina de economizar energia. Então, se eu tenho um padrão, se eu me habituei a me relacionar com esta pessoa desta maneira, a tendência é que eu automaticamente reproduza esse padrão. É o que acontece quando, por exemplo, o ajudado pede mais uma vez a sua ajuda e você automaticamente já está fazendo. Então, para quebrar o padrão, é necessário desenvolver autoconsciência, tá? E aqui eu vou dar algumas dicas que, na minha opinião, podem ajudar é ótimo, né? Pode contribuir para que você consiga quebrar esse vínculo se você está mantendo relacionamentos desse tipo. E, antes de qualquer dica, tem uma coisa importante aqui que é uma pegadinha clássica, tá? Você não vai conseguir quebrar o padrão sem aprender a colocar-se em primeiro lugar. Colocar-se em primeiro lugar. Este é o passo mais importante da história toda. E veja, não se trata de se tornar uma pessoa... Ai, Rosalira, eu não quero me tornar uma pessoa insensível, egoísta, que não presta atenção e que não se incomoda com as dores de ninguém. Veja, não há risco de você fazer isso. Porque não... Veja, não há um risco de que você faça isso exatamente por conta da empatia. O que nós queremos aqui é equilíbrio. Tanto equilíbrio na sua relação com as pessoas a quem você ajuda, quanto equilíbrio na sua relação entre dar e receber, ok? Bom, dito isso, eu queria trazer algumas sugestões que podem lhe ajudar a quebrar esse padrão de ajudante eterno ou eterna. Bom, como eu disse, trata-se de aprender a colocar-se em primeiro lugar. E uma boa maneira de fazer isso é fazer a si mesmo ou a si mesma a seguinte pergunta: o que eu pretendo fazer por mim esta semana, tá? Pega o domingo, pega a segunda-feira de manhã e se pergunte isso. O que eu vou fazer por mim esta semana? Se você olhar com cuidado, vai encontrar uma série de coisas que você vem adiando. Pode ser o check-up médico, pode ser arrumar melhor a sua casa, seu local de trabalho, etc. Pode ser aquele livro que você comprou e não conseguiu nem abrir ainda porque não teve tempo para ler.
Então, primeira coisa, pergunte a si mesmo, o que é que eu vou fazer por mim nesta semana? E liste quais vão ser as suas prioridades. O segundo passo tem muito a ver com isso, que é comprometa-se com as suas prioridades. Não adianta nada você listar, você perceber que faz tempo que disse que vai ao médico, mas que nunca tem tempo, você perceber que nunca tem tempo para fazer exercício, você perceber que tem 2 ou 3 ou 4 livros empilhados que você não abriu, se você não se comprometer com as suas prioridades. E, para fazer isso, é útil que você estabeleça prazos, horários e prazos. Se você colocar em prática esses 2 pontos, tá? Pensar o que você pode fazer por si mesmo ou si mesma e se comprometer com isso, eu lhe juro que você terá uma disponibilidade menor para as emergências das outras pessoas. Um terceiro passo, e este mais profundo, identifique e revise as suas crenças. Tá? Na base desse comportamento excessivo do ajudador, existem várias crenças que devem ser analisadas e possivelmente criticadas. Por exemplo, quem diz não é uma pessoa egoísta. Se eu não ajudar, as pessoas não vão me querer bem. Se eu não estou presente, eu vou ser esquecido ou esquecida. Tá? É errado pensar em mim primeiro e por aí vai. São muitas as crenças que nós todos adquirimos na vida em sociedade e que a gente vai levando sem nem parar para olhar se aquilo faz sentido. Quarta sugestão. Faça uma lista de desejos. Tá? Vá um pouco além de uma semana, faça uma lista de desejos. O que eu quero para a minha vida. E não precisa ser nada assim espetacular. Eu quero escalar o Monte Everest. Pode ser, eu quero aprender a dançar. Ou eu quero aprender uma outra língua. Ou eu quero conseguir tirar uma tarde por semana para mim. Não importa. O importante aqui é que você estabeleça uma direção para a sua vida, uma direção que seja agradável para você e comece a caminhar nesse sentido. Comece a caminhar para realizar os seus sonhos, por mais simples ou ambiciosos que eles sejam. A minha quinta dica, e esta é a mais importante de todas, é a seguinte: pergunte-se: o que é que me leva a ajudar tanto? O que é que eu ganho com isso? Rosalira, eu não quero ganhar nada, eu faço por fazer. Se fosse assim, você não estaria triste, magoado ou magoada, ressentida, se sentindo explorado ou explorada. Todos nós temos uma expectativa, pelo menos, de ganhos quando a gente faz alguma coisa. Então, se pergunte muito honestamente, apenas para você, o que é que eu ganho quando eu ajudo? Eu ganho amor? Eu ganho atenção? Eu ganho a sensação de ser útil? Eu ganho a sensação de estar em uma melhor condição do que o outro, já que eu posso ajudar? Eu ganho poder? Quando você tiver essas respostas, continue perguntando mais abaixo. Que tipo de amor eu ganho? Que tipo de atenção eu ganho? Por que é tão importante para mim? Quando você tiver essas respostas, e essas respostas são apenas para você, aí você pode mudar a atitude, porque aí você pode se perguntar o seguinte: o que eu poderia fazer para ter a mesma satisfação? De que outra maneira eu poderia atender essa necessidade? A minha necessidade é de me sentir amada, querida. A única maneira que eu posso fazer isso é me doando em demasia. De que outra maneira eu poderia me sentir querida e amada? E aí você terá descoberto a chave da história, o tal do pulo do gato.
Porque aí você identificou as suas necessidades e você pode cuidar delas de uma maneira mais saudável do que pela doação excessiva. E, por fim, o melhor remédio, um bom remédio, o melhor remédio para quase todos os males: gratidão. Torne-se grato ou grata pelas coisas boas que estão na sua vida. A minha sugestão sempre, todos os meus clientes sabem, é uma lista de gratidão que você faz ao final do dia com três coisas pelas quais você é grato ou grata. E nada de coisas genéricas. Eu sou grata porque eu acordei. Sim, eu deveria, mas isso não me desperta o sentimento de gratidão. Mas eu sou grata porque na hora que eu cheguei, podem ser coisas muito pequenas, eu sou grata porque na hora que eu cheguei no ponto, o ônibus passou e estava vazio. Que maravilha! Tá? Por quê? Porque a gratidão muda a sua vida, a gratidão muda o seu foco. Você deixa de focar naquilo que lhe falta e que, teoricamente, se você ajudar muito, o outro vai lhe dar, para focar naquilo que você já possui. E que você pode incrementar, e que você pode melhorar, etc. Mas a gratidão faz isso, ela te tira do campo da falta para o campo da felicidade de possuir, de ter coisas boas na sua vida. Tá? Então, com isso, você deixa de estar dependente do que o outro pode lhe dar. E talvez, e apenas talvez, também consiga quebrar o circuito automático de doar-se em demasia, como se o seu valor estivesse naquilo que você faz e não naquilo que você é. Bem, pais, este foi o Papos e Dicas dessa terça-feira. Como sempre, eu espero que o conteúdo tenha sido útil. Como sempre também, eu lhe peço que se você gostou, clica no botão que aparece aí embaixo, assina o canal, aciona o sininho, vai receber as notificações, vai saber quando houver um vídeo novo e tudo mais. Porém, também como sempre, e desta vez muito fortemente, se você conhece alguém que padece da síndrome do ajudante, que se doa para tudo e para todos sem conseguir cuidar de si mesmo ou de si mesma, por favor, compartilhe este vídeo e me ajuda a difundir informação e informação de boa qualidade sobre a alta sensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido, beijos e bênçãos e até o nosso próximo encontro. Tchau!